E aí, meus amigos, live com Alexandre Abrantes. Jesus não mudou o discurso para não perder seguidores, que você possa aproveitar e desfrutar dessa oportunidade de ter Alexandre Abrantes falando com vocês. Que Deus abençoe. Compartilhe essa live, deixe seu comentário e se inscreve no canal aí que vai me ajudar muito. Uhul! E aí, Ô, povo? E aí, gente? Boa você quer que ele... noite! Vou deixar os comentários para dar os boa noite, fica te tirar. E aí? Ah, não, e as internet estão dando boi na gente, né, Gabriel? Ah, eu A já tua, tava a com tua medo, internet tá boa? Eu também tava. tá, até agora. Eu já tava com... Ó, O ó, pra você Rodolfo. ver. Ó, pra você ver. Eu falei assim, vou testar a internet no meu Instagram. Quando eu liguei, carregando, e não saía. Aí eu falei assim, a hora que eu olhei, o negocinho tava vermelho. Eu falei assim, na hora, 9 horas da noite, o negócio saiu. Mas voltou. Não, é aquela coisa que eu falo, né? É igual quando você tá conversando num assunto sério no telefone e começa a cair. Eu falo, se eu estivesse falando de cabelo, de maquiagem, de abobrinha, figurinha, não cai a coisa. Mas quando você está falando de Deus, parece que você começa a falar de Deus, a conexão corta, o 4G vira 3G, a Wi-Fi começa a rodar e fica lá conectando. Mas enfim, como a gente é persistente, né, Gabs? A gente Eu é um já tô povo esperto. que. Eu também, eu falo, ah, é, diabo, agora que eu vou ligar de novo, Eu falei pra mãe, né? eu falei assim, mãe, aqui, isso aqui não é coisa de Deus. O povo tá testando a gente, tá provando, mas não vai dar certo, querendo saber. Já tá acostumado, eu já fico Isso esperando a aí. hora que vai dar um negocinho pra atrapalhar, já tô esperando já. Agora, deixa eu falar, as postagens tuas dessa semana, tipo, tu já começou a segunda-feira, milhão, né? Muito bom. Eu repostei algumas. Eu vi que você tava. Quase que geralmente o seu aparece a curtida sua aí, eu tava vendo, você tava curtindo todas. É que aparece Então, quando a gente se segue, né? aparece mais. Aparece quando, aparece quando a gente se segue. E é aquela coisa do algoritmo do Instagram. Quanto mais você interage, mais ele te notifica as coisas. Eu não sei vocês, mas assim, eu tenho um monte de gente que eu sigo que não aparece mais pra mim. Uhum. Esse Não, negócio do algoritmo que às vezes. sabe o que é o pior que eu descobri? No meu Instagram, como chega muita gente por dia, ele tira muita gente. Aí teve uma moça que uma vez ganhou um sorteio, aí eu fui mandar, eu vi o perfil dela, entrei por causa do perfil, aí ela não seguia mais. Aí eu falei assim, nossa, deixou de seguir, né? Te dei um tanto de livro. Ela disse, não, não deixei não. É, Eu acho, eu acho que o Instagram que tira, porque, ó, pra você ver, minha página dá, vamos supor, se der 12 mil novos seguidores de uma semana, dá 6 mil tira por semana. Aí eu comecei a preocupar. é, Mas depois eu falei, você é independente, não tem nada. Não tem como o povo simplesmente não deixar tem de como gostar. saber. É. É, E sabe o que? Não faz muito sentido, né? Tipo assim, é aquela coisa. Por isso que tem hoje em dia aqueles aplicativos. Tipo, quem te bloqueou, quem deixou de seguir, quem não sei o que lá. Eu falo assim, meu Deus, tem que ter muito tempo disponível para tu ficar gastando. Eu já não dei nem conta da minha vida. Imagina se eu ficar cuidando quem parou de me seguir, não me seguir. Eu falei, meu Deus do céu. aí eu Deve larguei ser. mão. É, mas assim, Opa. é aquela coisa. Tem pessoas. Eu acho que as coisas de Deus, elas se fazem novas, elas se renovam, né? E, e eu acho que, assim, Deus coloca novas pessoas na nossa vida e tira algumas pessoas velhas também. Eu acho que aquela coisa, o que é eterno é a palavra. As pessoas passam. Às vezes eu acho que as pessoas, sabe, Gabriel, elas ficam muito apegadas em pessoas. Né? Por isso que muita gente às vezes se decepciona com Deus, porque se apegou tanto na igreja e com as pessoas da igreja. Aí, se alguém da igreja ou uma pessoa te decepciona, aí você larga Jesus com a mesma facilidade que você pegou, sendo que Jesus não tinha nada a ver com isso. Eu acho que se Jesus pudesse falar, ele falava: ei, ei, não fui eu, tá? Não fui eu que fiz isso, você não precisa me largar porque aquela pessoa fez isso com você. Eu acho que a gente precisa ter mais esse entendimento que tem pessoas que passam na nossa vida, né? Igual quando Deus levou o povo de Israel para o deserto, a nuvem se movia, né?
A nuvem da glória de Deus se movia. Quando a nuvem se movia, o povo tinha que levantar acampamento e ir junto com a nuvem. E tem gente que falava, nossa, mas aqui tá tão bom, né? Aqui tá tudo arrumadinho, vamos ficar aqui. Mas eu acho que às vezes a gente fica pegado demais com circunstâncias e com pessoas, e a nuvem se move e a gente nem viu, porque ficou lá agarrado no passado, sabe? Aham. Mas, É, enfim, então, que você falou, ah, decepcionou com o líder da igreja, o pastor da igreja, saiu da igreja. É engraçado porque acho que a maioria das vezes, no fundo, é tipo a desculpa para sair fora. Porque tem hora que um monte de é, gente me manda mensagem assim, ó, falando assim, eu tinha um namorado e ele terminou comigo e falou isso, isso, isso e isso. O que você acha? Aí eu falo assim, a desculpa não importa, é que ele não te ama, não fica preso na desculpa. A desculpa é o que mais dá. Porque exato, tem hora que a muito pessoa bom. fala de jeito, a pessoa fica assim, mas será que um dia? E aí talvez a desculpa não importa a desculpa que a pessoa está usando para terminar o É namoro, é porque às que vezes não assim, ó, é que a gente sempre quer, a gente quer achar uma justificativa para as coisas, né? E eu sempre falo isso, tem coisas que se explicam, explica que ele falou isso, mas não justifica. Na verdade, ele queria terminar mesmo, e você que tem que entender que acabou. É não tipo assim, importa, acabou, bye bye, game over, tchau, bye bye, see pronto. you later, acabou, né? E Eu acho que às aí, vezes a gente precisa entender, às vezes, o que as pessoas falam nas entrelinhas, sabe? E não ficar achando justificativa. Às vezes a gente vai. Eu mesmo eu faço muito aconselhamento por aqui, e às vezes é difícil quando a pessoa tá só falando do outro. Ah, porque ele fez isso, ou porque ela fez aquilo, ou porque a minha mãe fez isso. Aí eu falo: olha, eu não tô aconselhando sua mãe, tô aconselhando você. Então vamos falar de você? Né? Porque eu não posso, tipo assim, já é difícil aconselhar uma pessoa. Agora, se ela botar o marido, botar o filho, botar a mãe dela dentro da conversa, botar o pai dela dentro da conversa, eu falo, tá, mas com quem eu tô falando? Estou falando do seu pai, da sua mãe, de você, do seu marido, né? Então eu acho assim, é igual quando Jesus, eu sempre uso esse exemplo, quando Jesus estava na Santa Ceia, na última ceia, que ele chegou e falou assim: um de vocês vai me trair, e ele disse assim: um de vocês é o diabo. Pensa. É, sabe? Talvez fosse para nós que Jesus falasse isso. Meu Deus, imagina, Gabriel, nesse mundo dodói de hoje, as pessoas estão dodói. Imagina se Jesus chegasse só 12 sentados e falava: um de vocês é o diabo. Tipo, e aí sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que um por um dos discípulos começaram a falar para Jesus: Senhor, por acaso sou eu? Eles não ficaram aham. falando, ah, deve ser o Gabriel, deve ser o Mateus, deve ser Judas que tá sempre com a coisa. Ah, só pode ser a fulaninha, a pombagira. Sabe aquela coisa? Ninguém ficou acusando um ao outro. Cada um, um por um, olhou para si. E eu acho que quando a gente tem um encontro com Jesus de verdade, na presença de Jesus, é claro que eles estavam sentados na mesa com Jesus, né, Gabriel? Então, eles estavam sentados na mesa com Jesus. Eu acho que um encontro com Jesus faz a gente olhar para si, não colocar a culpa no outro ou transferir a responsabilidade para o outro. É para falar assim, ó, por acaso sou eu? Por acaso talvez eu fiz alguma coisa com o meu líder que eu pisei na bola? Porque é fácil culpar o líder, mas Aham. nunca ninguém conta o que é que fez, A entendeu? culpa da gente. Isso, é que nem eu reclamar pra você, ah, porque o Rodolfo foi grosso comigo, ah, porque o Rodolfo me tratou mal. Aí a pergunta é, mas o que que você falou pra ele ser grosso com você? Ninguém conta essa parte. É mais fácil falar pra ele, pra todo mundo achar, nossa, como você é boazinha e ele é ruim, né? Não, tipo assim, não, ele foi grosso comigo porque eu mandei ele se catar. Às vezes a pessoa não quer admitir a parte que ela fez. E eu acho que é só assim que a gente muda, quando a gente assume a nossa bronca. Porque eu não sou Ah, responsável pelos erros do outro. Eu sou responsável pelos meus. Eu sou responsável por perdoar o erro dos outros, não por aham. resolver. Eu só posso resolver o meu. E o meu pastor sempre fala isso, né? O Luiz Hermínio ali do Mevan. Eu gosto muito das palavras dele, mesmo antes dele ser o nosso pastor, né? E ele fala isso. Quando eu acho que a solução, que o problema está no outro, a solução tem que vir do outro. Agora, quando eu descubro
que o problema está em mim, a solução vem de mim. Porque, por Aham. exemplo, assim, se eu acho que a culpa do meu casamento tá dando errado é do meu marido, então eu vou achar, não, quando ele mudar, então eu vou ter um casamento feliz. Quando ele melhorar, eu vou ser feliz. Quando ele fizer isso, eu vou ser feliz. Então eu vou estar sempre esperando dele e sabe o quê? O que é a responsabilidade dele é dele. Agora, quando eu falar assim, talvez o meu casamento está passando por uma fase difícil, porque eu não tenho prestado atenção nele, porque eu não tenho sido uma pessoa que sabe ouvir, porque quando eu achar que o problema sou eu falo, ah, então eu vou mudar. E quando a gente muda, tudo no nosso mundo muda. E eu acho que isso é uma boa coisa para gente analisar e pensar para si. Quando eu vejo, quando eu olho para mim e descubro que talvez que eu posso fazer para essa situação mudar. Não ficar assim, ah, não, se a minha mãe fizer, se eu ganhar na loteria, se eu for não sei o que lá, se eu for promovido. A gente sempre, às vezes, acaba transferindo para os outros uma coisa que, na verdade, pode nunca chegar. Aí isso frustra. E a frustração tem esfriado a fé de muita gente, Bem, né? essa- isso que você falou dos 12 apóstolos, acho que o Rodolfo fala isso numa pregação, né? Da mesa, dos Fala. apóstolos que se pergunta quem é. Isso aí eu jogo direto, eu falo. Eu peguei, gravei, você começou a falar, você, eu falo isso sempre. E aí, É, porque esses a dias gente eu tava sempre conversando com fala uma isso. amiga Aí minha a gente pode até um. Hum. eu tava conversando com uma amiga minha no WhatsApp, aí eu falei assim, imagina que Jesus, Deus começa a escolher uns 12 apóstolos nesse tempo agora e tá chamando. Aí me chama. Eu não sei se eu ia ficar alegre ou triste, porque vai que ele tá me chamando para trair. Aí eu, tipo, eu que ia Né? ferrar com o negócio todo. Então eu Tipo, falo e assim, se for nossa, eu comecei a falar isso. Nossa, já pensou se ele me chama? sabe o que que eu Mas se ele acho, chama e Gabi? alguém vai trair? E se for eu o Né? É isso traidor? e se for... Exatamente. Porque é fácil a gente acusar Judas, né? Aham. E tipo assim, tipo, Judas se arrependeu, ele só não teve salvação porque ele suicidou. Mas assim, aquela coisa, ele se arrependeu, ele talvez quando ele vendeu Jesus, talvez ele não tinha noção do que iam fazer com ele, entendeu? Porque os soldados, eles não falaram para ele assim, olha, fala quem ele é que a gente vai mandar ele para cruz. Eles falaram, não, a gente te dá 30 moedas de prata só para tu falar pra gente quem ele é. Eles não Aham. contaram o fim da história. Tanto é que Judas tentou voltar lá para devolver o dinheiro, né? Aham. A Bíblia fala que ele tentou, ele voltou lá para devolver as 30 moedas e eles falaram: não, não, agora já tá feito, agora tu já vendeu, querido. Né? E assim, tem outra coisa dessa cena que sempre fala muito comigo, é quando que Judas traiu ele com um beijo, né? Judas foi mostrar quem Jesus era com um beijo. Eu falo, Jesus ele era tão parecido com o resto dos outros 12 que Judas teve que dar um beijo nele para mostrar para os soldados quem ele era. Porque Ó. se Jesus fosse o bambambam, bam, bam, se Jesus chegasse com segurança, se Jesus tivesse, né, uma sala VIP só para ele, não precisava ter um beijo. E todo mundo ia saber que aquele lá era Jesus. Mas se Aham. Judas teve que dar um beijo nele é porque Jesus era nós. Jesus ele era gente que nem a gente. E por isso que foi tão louco que os religiosos mataram ele. Porque Jesus chamava Deus de Pai e Jesus era igual aos discípulos. Jesus era semelhante. A Bíblia diz que ele não tinha aparência nem formosura. Ou seja, ele era uma pessoa comum. Ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu num lugar onde os animais dormiam. Tipo assim, como se tivesse nascido na casinha do cachorro, no canil. Jesus nasceu no canil lá fora. Tipo, às vezes as pessoas não se dão conta que Deus fez isso para mostrar que Jesus era totalmente humano. E talvez se Jesus viesse hoje, né, e fosse escolher os 12 discípulos dele, nós ia dizer, mas não pode ser. Logo esse fulano. Né? Jesus Uhum. foi dormir na casa de Zaqueu. Os religiosos falaram assim, como assim? Tanta gente boa na cidade, o senhor vai querer dormir na casa de Zaqueu, o publicano, aquele que, tipo, que, que extorque a gente, que cobra o imposto indevido, que é, tipo assim, que é um cara ruim. E Aham. Jesus falou, pois é.
Porque é os pecadores que precisam de mim, né? Não os certinhos. Então, eu acho que às vezes, se a gente entendesse essa natureza de Jesus, a gente ia ver que se Jesus viesse na Terra hoje, se ele viesse como homem hoje, ele ia andar com as pessoas mais improváveis. Talvez ele ia dormir na casa de pessoas que a gente não daria nem a paz do Senhor. Uhum. E isso E me isso aí acho que confronta. né? A gente tem Hum? que ter essa ideia para não ser pego nisso, Isso, tipo, porque às vezes é fácil a gente viver na elite gospel. Ah, tipo assim, aham, nós da igreja, nós os evangélicos, ou nós os que falam em línguas, os que não falam em línguas, os que cortam cabelo, os que não cortam cabelo. Tipo assim, cada um se acha melhor que o outro, e sendo que Jesus, ele tipo, veio para quebrar, ele cumpriu toda a lei, mas ao mesmo tempo ele veio quebrar toda a religião. Ele cumpriu a lei, mas ele desmantelou a religião. Ele falou, tipo, aquela frase que me impacta sempre, que ele falou, ele chamou os fariseus, né, que eram os fariseus eram os religiosos da época de cegos que coavam mosquito e engoliam camelo. Às vezes a pessoa fica assim, ai, isso é de Deus ou não é de Deus? Mas a pessoa tá, tipo assim, maltrata os pais, entendeu? Tipo, fica pensando assim, uhum, não, olha, eu não vou fazer isso, eu não posso ouvir música do mundo porque não é de Deus. Não tô querendo dizer o que pode e o que não pode, ok? Cada um, cada um. aham, Mas assim, ok, não ouve música do mundo, mas chama a mãe de vaca. Entende? aham. Tipo assim, não ouve música do mundo, mas mente. Não ouve música do mundo, mas cola na escola. Sabe aquela coisa? Às vezes a gente tem que entender que não é eu não fazer uma coisa que me santifica, mas é o que eu faço quando ninguém tá me vendo, Aham. né? Como eu trato as pessoas. Eu acho que como a gente trata as pessoas diz muito a nosso respeito, né? Deixa Tem eu te muito essa falar, questão. Ah, deixa eu perguntar uma coisa. Que livro tu tá lendo no momento? Que livro tu me recomendaria? Eu tô querendo sugestão de livros. eu acabei. Nossa, você já viu Deuses Falsos do Tim Keller? Eu tenho ele aqui na minha prateleira. Tu já Nossa, leu? oh, sério? Nossa, eu Eu gostei nunca li. tanto. Hum, Um dos melhores livros que eu já li. Nossa, ele criou um negócio assim que o livro tá gravado, de tanto que eu gostei. Ele é muito. Nem sério? sei se ele tá. Eu vou, eu tô olhando aqui para ver se ele tá aqui. Eu Eu vou lá acabei. buscar. Eu vou lá buscar para. Eu posso buscar? Gente, vocês me esperam? Esperam um segundo que eu vou buscar, porque aí agora nós vamos fazer propaganda do livro, por favor. Enquanto isso, tu vai Cadê o meu? explicando sobre o que, que o livro é. Tá. Gente, tcharam. Esse livro aqui, ó, Deuses Falsos, do Tim Keller, um dos melhores. Olha o que tem escrito na capa. As promessas vazias do dinheiro, sexo e poder, e a única esperança que realmente importa fácil de ler, rápido de ler, e vou ativar os comentários enquanto ela tá lá, e vocês podem comunicar para não ficar aqui sozinho. Então, a gente vai falar agora desse livro aqui, ó, Deuses Falsos, do Tim Keller, que fala sobre idolatria, das várias formas de idolatria que tem e que vale muito a pena. Então a gente vai falar dele aí. Vocês estão gostando, gente? Então já aproveita e já começa a pensar a respeito desse livro aqui, que vai fazer muita diferença na vida de vocês. Vale muito a pena. Deuses Falsos, do Tim Keller, que vai falar a respeito de Tu idolatria, achou? várias formas de idolatria. Eu tô procurando o meu ainda. Tá aparecendo? Não sei se ela vai escutar. Tá Achei! aparecendo. É esse? É, ó, sabe o que, que eu O lembrei? meu tá com plástico. Ah, Eu lembrei um negócio nada a ver. É que antigamente, quando tinha o programa do Gugu, ele ia na casa das pessoas e falava assim: acha não sei o quê. Aí a pessoa tinha que correr, que se ela tivesse na casa, ganhava um prêmio. Aí você saiu correndo atrás do livro. tipo, ah, achei! R$ 100. Então, que louco, né, Gabriel? De todos os livros que tu podia falar, justamente o livro que tu falou é um livro que eu tenho em casa.
Que bom, não tem que comprar. Não, E te ministrou esse livro? demais. Eu agora estou nessa pandemia, eu fiz, voltei com um canal do YouTube e aí eu consegui pegar muita coisa desse livro para falar lá no canal, fiz uns vídeos, postei. Mas esse livro Qual que aqui é o teu canal? Qual que é o teu é canal? um Gabriel Comum. Ah, tá. Comecei Eu vou 2 meses me que eu inscrever. comecei. E aí tô. Vou me Aí inscrever falei. lá. Não, que eu sei, é que eu sei que tu é cabeção, eu sei que tu é estudioso, por isso que eu te perguntei dica de livro. Não fica pensando que eu pergunto dica de livro para todo mundo, não. Ah, Que eu sei que tu é inteligente, por isso que eu te perguntei. teve Tipo, um outro que eu li, que é do Jonas Madureira. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando dele também. Chama Inteligência Humilhada. Que tem uma ideia que ele fala no livro que é sobre suspeitar de si mesmo. Que a gente deve sempre suspeitar de nós mesmos. E aí tem aquilo que nós no meio. estávamos falando agora. Era o que nós estávamos Aham, falando, por acaso sou eu eu, estava lembrando disso. Que é uma das coisas que né? eu gravei, que ele tem uma história que ele conta que a filha dele pequenininha, ele tinha falado assim, ó, vou deixar, não come chocolate, acho que antes do almoço, alguma coisa assim. Aí ela vem com a boca tudo suja, comeu o chocolate escondido. Aí você comeu o chocolate? Não comi, papai. Ele pergunta umas 3 vezes, ela fala que não. Ele só pegou ela e colocou ela na frente do espelho e falou assim, você comeu? Aí ela falou assim, não sei como que aconteceu isso. Tipo Adão falando assim, a mulher que tu me desse. E aí, é tipo, mostra muito a essência humana, você pegar a criança e mostrar É. que ela. Ah, Tipo nem assim, sei porque a como. criança é aquela coisa, ninguém ensinou a criança a mentir, né? Aham, Tipo assim, a criança aprende a mentir sozinha, porque é a natureza pecaminosa do ser humano, né? Eu lembro que eu dava a aulinha para as crianças na igreja, né? E tinha o filhinho de um amigo meu que ele era terrível. E o pai dele era um anjo, ele era o baterista da igreja, ele era, tipo assim, pensa num cara 10. E o menininho, ele tocava o terror, mas era um amorzinho, era uma criancinha, tipo, de 4 ou 5 anos, assim. E aí eu lembro, bem pequenininho. Aí eu lembro que eu falei, fulano, já sei o que eu vou dar pro teu pai de Natal. E o pai dele era meu amigo, né? Imagina, tocava no louvor comigo. Eu vou dar uma vara para ele. Aí ele falava assim: "Não vai não". Eu falei: "Vou dar uma vara para ele, porque tu tá precisando de uma vara". Ele falou: "Você não vai dar uma vara para ele de Natal". Eu disse: "Vou, você tá precisando". Aí tá. Aí chegou, eu fui levar eles lá para devolver para os pais, né? Aí eu falei para ele: "Fulaninho, conta pro teu pai que a tia Ali vai dar para ele de Natal". Aí ele olhou bem pro pai dele e falou assim: "Ela falou que não vai te dar nada". nem é esperto. Nossa. Tipo, mentiu ali, ó. Pau, na cara Na- do... Eu falei, não, fala a verdade. Ele falou, eu tô falando a verdade. Ela disse que não vai te dar nada de Natal. Por quê? Porque aquela coisa, criança, tipo assim, tenta encobrir aquilo, entendeu? Isso é a natureza de Adão mesmo. E esse livro que tu Aham. leu falava disso, é. E Ele é esse muito. Deuses Falsos fala do quê? Ele fala Fala de idolatria. de idolatria, de sucesso, de dinheiro, de é mais voltado para idolatria. E tem umas passagens que ele fala de Jonas, fala de Naamã. Nossa, eu gostei demais desse livro. Ele é fácil, você lê Bom. fácil, o Sim, negócio porque garra na não gente. é tão grande, né? Ah, ó, que é a idolatria do poder, Aham, a idolatria do eu. É, porque às vezes a gente fala a palavra idolatria e tem gente que pensa que idolatria é imagem de aham. escultura, ou idolatria. Não, e na verdade, idolatria é tudo que você coloca na frente de Deus, né? Tipo assim, tudo que você idolatra, às vezes, é por isso que Jesus falou: aquele que ama seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, sua casa, seu cachorro, qualquer coisa mais do que a mim, e até a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. É muito sério. É porque a gente não leva a sério as coisas que Jesus falou. Jesus não alisava. Jesus, ele era muito enfático, ou seja, amar a sua vida mais do que a mim. E é por isso que aquela coisa, às vezes, é por isso que Paulo disse que no final dos tempos os homens seriam amantes de si mesmos.
né? E ser Aham. amante de si mesmo é aquela coisa, é diferente de amar a si mesmo. Amar a si mesmo é um mandamento. Amar o próximo como a si mesmo. Amar é se cuidar, amar é dizer não, amar é você se preservar, é você vigiar. Tipo assim, a verdade, o amor, quem ama, cuida. Quem ama, fala a verdade. Quem ama, protege. A Bíblia diz que o pai que retém a vara não ama o filho, porque o amor também é correção. Agora, ser amante, amante é aquele amor sem compromisso. Amante é prazer momentâneo. Amante, eu te uso agora, mas eu não te assumo. Então, as pessoas são o amante de si mesmo é assim, ó, eu quero o meu prazer agora. Amanhã eu não sei o que vai ser, mas agora eu quero. Agora eu tô bem. Agora eu vou vestir essa máscara. Depois eu vou vestir essa. E amante de si mesmo é aquela coisa. As pessoas têm negociado os seus princípios para agradar pessoas. E assim, eu até uma frase que eu vou postar, já fiz a arte dela, vou postar ela amanhã ou até depois da live aqui, que tipo assim, que é uma coisa que eu sempre falo, Jesus não mudou o discurso dele para não perder seguidor, né? Jesus não Aham. mudou o discurso. Bem pelo Deixa- contrário, Jesus estava falando uma palavra dura e aí um monte de gente pegou, levantou e saiu, foi embora. E aí Jesus olhou para os discípulos que sobraram e falaram: "Vocês também não vão embora? Vocês também não vão Essa é embora?" uma E às vezes, favorita. sabe? E aí Pedro fala aquela frase famosa: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, tipo, a gente já foi pego, Jesus, não adianta porque a gente já sabe que tu é o caminho, a verdade e a vida. Porque eles passaram tempo com ele. Mas o que que acontece? Muita gente tem mudado o discurso para não perder pessoas, para não perder seguidores, para não perder amizades. E sabe o que o Rodolfo fala? O Rodolfo fala assim que quem não é hoje é porque nunca foi, porque as coisas que são no espírito são eternas. Então tem pessoas que tem coisas que a gente tem que deixar aí, sabe? Eu acho que Aham. isso Deus está querendo falar com pessoas que estão nos assistindo agora. Sabe, tem certas coisas na tua vida que foram por um tempo. Porque as coisas que são eternas são as coisas espirituais, as coisas da terra são passageiras. Por isso que Jesus falou: por que vocês buscam tanto para as coisas que são corrosíveis, as coisas que a traça e a ferrugem destroem? Busquem antes as coisas eternas. Busquem antes o reino de Deus. Sabe, às vezes a gente busca tanto as coisas que são passageiras, sabe? E às vezes até não tô falando assim amizades, mas assim são pessoas que passam na nossa vida que elas passam, elas não Aham. ficam, né? Então, Jesus mesmo, ele deixou bem claro que, tipo assim, ele tinha 12 discípulos, tinha coisa que ele falava para a multidão, tinha coisa que ele falava para os discípulos, tinha coisa que ele falava só para três, tinha coisa que ele falava só com João, e tinha coisas que Jesus só falava com o Pai, Uhum. porque a gente tem que saber discernir o tipo de relacionamento que a gente tem com as pessoas, sabe? Saber filtrar as coisas, saber deixar aí. Por isso que livro é muito bom, porque livros são ministros sem cara, Aham. sem tom de voz. É Deus falando com a gente. Eu amo ler por causa disso, porque ali não tem, não é até, claro que eu assisto um monte de pregação no YouTube, e eu acho maravilhoso, né? Aliás, o que seria de nós nessa pandemia se não tivesse os cultos do YouTube, né? Tem Mas aquela, assim, o aquela livro, frase que você falou, não vou na igreja porque vejo pregação no YouTube. Aí você falou assim, então vai ver Masterchef então. Só que agora não isso, dá não para precisa comer, postar, não, é só assistir MasterChef, né? mas agora não dá para postar, É o jeito, porque agora eu estou tipo, é o tô jeito, esperando. né? Mas é que é aquela coisa, hoje em dia também tem aquela coisa, tem os cultos online, que quando tá, eu não Aham, sei tu, mas assim, eu gosto de ver culto ao vivo. É bom ver culto gravado, mas culto ao aham, vivo é bom também, sabe? Esses dias, né? Tipo, esses dias até tomei ceia no culto ao vivo. Tipo, pega a ceia, pega o suco de uva, tava lá, levanta o pão, levanta o cálice, eu tava lá, eu tomando ceia na internet. Glória a Deus, Deus é espírito e se move. Mas eu tava aconselhando umas pessoas esse final de semana, Gabriel. Eu sei que tu também faz muito aconselhamento aí pela tua página do C.S. Lewis.
Aham. E assim, eu não sei mais viver sem isso, tá? Porque eu amo ouvir pessoas, porque hoje em dia as pessoas estão muito carentes de ter alguém para ouvir. Claro que a gente não dá conta de ouvir todo mundo, mas às vezes eu me disponho, vou ler 50 mensagens por dia e tentar responder, sabe? Mas aí às Aham. vezes a pessoa ela quer que a gente dê uma solução. Ela quer, tá, o que você acha, né? O que eu E nem faço? sempre isso, o que você acha, o que eu faço, e agora? Né? Aí você pergunta, você está lendo o quê? Que parte da Bíblia você está lendo? Quem que você está ouvindo? Qual foi a última pregação do YouTube que você baixou? Qual é o louvor que você está ouvindo? Aí a pessoa fica. Ah, no momento eu não estou lendo nada. Aí fica difícil. Eu estou falando isso para Aham. você que está nos ouvindo aqui. A gente quer ajudar. Só que a gente só pode dar o que a gente tem. E como é que a gente se enche? Com a palavra. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É a Bíblia aqui, ó. Dá trabalho para ler? Dá. Mas o mesmo trabalho que eu tive que ter de ler para poder te aconselhar, você também pode ter. Às vezes as pessoas elas querem uma resposta pronta. E Deus não tem fórmulas. Deus usa no indivíduo. Talvez uma coisa que Deus fala para mim, talvez não vá servir para aquela outra pessoa. Mas tem uma Bíblia Aham. que Deus decodifica. Eu falo, você não sabe orar? A Bíblia tem 150 salmos para você aprender. Tem, não sei por onde começar. Começa pelo Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu tenho certeza que Deus vai começar a falar com você. Então, às vezes, é porque nem eu e o Gabriel que fazemos esse aconselhamento, às vezes, aqui pelo Instagram e por e-mail, enfim. As pessoas também têm que se ajudar. Né? As pessoas, você É, precisa ler não livro, adianta, gente. A gente precisa ler a fé. Pode falar, Gabs. não, senão não adianta a gente falar muito. Esses dias eu estava conversando com a menina, e aí era no caso de namoro dela lá, com um rapaz que ficava, beijava, mas disse É, que não queria sempre namorar. essas histórias de namoro, né? Tipo assim, Aí roda, ela roda, falando roda, assim, cai em namoro. ah, é porque ele era o líder da igreja. Aí eu falo assim, é que ele não te ama. Ele não quer namorar porque não ama. E aí ela falou assim para mim uma hora, mas você sabia que às vezes, mesmo a pessoa amando, ela deixa a pessoa, ela não quer namorar? Aí eu falei assim, Deus abençoe, viu? Não, não adianta, eu vou ficar falando, eu falei assim, então Isso, tá. isso, porque é Eu porque vou falar. ficar falando. Uhum. E aquela coisa, porque assim, principalmente, eu falo que as meninas, até ontem eu estava aconselhando uma menina, e eu falei, você está fazendo terapia? Porque às vezes tem que fazer terapia, né? Principalmente quanto mais velha a pessoa fica, às vezes precisa terapia. Quando é novo é mais fácil, mas assim, a terapia às vezes é um bom caminho. Tem psicólogos cristãos excelentes hoje em dia, sabe? Ajuda muito. E aí ela falou assim: eu tô fazendo. Eu falei: é com mulher? Aí ela falou: minha psicóloga é mulher. Eu disse: bom, então agora você vai procurar um psicólogo homem, porque você tá precisando ouvir um homem. E é muito bom, mulheres, vocês se aconselharem com homens, porque homem vai falar o que às vezes uma amiga sua vai dizer: não, imagina, ele só quer dar um tempo. Aí um homem vai dizer: não, ele não tá dando um tempo, ele tá dizendo que ele não te quer mais. Sabe o que Eu ele quis falo, eu dizer? Ele falo, achou, ele deu um jeito educado de dizer bye bye, né? eu Tipo já assim, não, peguei de ser direto. né? Que nem Eu coloco, tem que eu falar. coloco aquela Gabriel, por pergunta. favor, ajuda as mulheres, ajuda elas entenderem os homens, porque assim, quando o cara pega e fala assim: ai, olha, eu te amo, mas eu acho que você merece uma pessoa melhor do que eu. Tipo, eu tô Aquilo que eu falei terminando no com começo, você porque eu acho que a, você merece. a desculpa não Ele interessa, tá não, dizendo velho. assim, ó, vaza. Não quer, não quer, Claro, não a quer. desculpa não interessa, interessa que tá terminando. Tipo assim, fica com a parte do terminar e esquece a desculpa que ele deu, né? Mas por isso que a Ah, gente precisa ler a Bíblia, para não ser enganado pelas nossas emoções. A gente precisa ler para não ser enganado por pregação bestinha que a gente ouve por aí. Sabe, às vezes as pessoas, às vezes eu ouço umas coisas que eu vou falar, não é possível que essa pessoa tem tanto seguidor ensinando um monte de gente falando tanta asneira. Sabe que isso as aí. pessoas me julgam porque.
as pessoas me julgam porque eu tenho tatuagem. Tudo bem, eu posso ter tatuagem, mas eu sei Bíblia, tá? E eu vejo um monte de gente por aí que não tem tatuagem, tá vestido dos pés à cabeça, mas fala cada asneira. Então, sabe o que que falta? Falta o povo ler Bíblia. Falta o povo ler livro. Falta o povo ouvir palavra de verdade, palavra que confronta. Eu, Sabe? eu, eu li um texto, uns 2 anos atrás, chama Deus não está preparando ninguém para você. E aí eu já começo falando assim, Deus está preparando as pessoas para Ele, não está preparando uma pessoa para outra. O foco de Deus é gerar a pessoa para Ele. Meu Deus. Tá? E aí, esse texto até que rendeu, Muito bom. tá? Esse texto rendeu e esses dias, uma amiga Eu minha, acho uma que tu moça... tem que repostar. Eu acho que tu tem Não, que repostar ele de novo. eu reposto, eu já fiz Eu acho. vídeo. Mas o que aconteceu? Esses dias uma moça postou esse título nos stories e o texto. E aí eu fui ver, eu falei assim, nossa. Aí eu falei, meu texto, né? Cliquei e entrei. Um cara que tem, tipo, 150 mil seguidores, pegou meu texto, aumentou um parágrafo e colocou o nome dele. Aí eu falei assim, mas gente, você não coloca nome nenhum? Beleza, eu não tô nem aí. Mas se ele coloca no nome dele, eu falei assim, gente, mas por que ele tá fingindo que ele que escreveu o negócio? Aí eu tenho umas amigas que é tipo assim, eu sabia que se eu falasse pra elas. Aí eu contei, falei assim, olha o que Elas iam aconteceu. lá. Elas foram com tudo. Brigando que nem louca, falando não sei o que, e respondendo os comentários que elogiou. Eu não importo, tipo, eu escrevi e pensar assim, mas se a pessoa pega e coloca como se fosse ela, pode ser que isso aí vai gerar outras coisas. A Gabriel, pessoa vai procurar Gabriel, ela. deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente. Eu falo inglês, né? E eu gosto muito de assistir palavra em inglês. Então eu gosto de ver principalmente culto ao vivo. Então eu vejo muito culto fresco. Por exemplo, eu sempre ouço culto da Bethel. Ontem mesmo, eu e o Rodolfo, a gente assistiu um culto ao vivo da Bethel, lá em Redding, na Califórnia, do Chris Volaton. Então, eu assisto muito culto gringo. E tem uma pregadora que eu gosto muito, que chama Christine Kane. É uma pregadora, ela é da Austrália, mas ela mora em Los Angeles, ela é pregadora da Hillsong. Ela estava pregando numa conferência e eu via a palavra dela. Sabe aquela. E eu, tipo assim, eu assisto a palavra dela bastante até hoje. E ela não é muito conhecida aqui no Brasil. Mesmo porque as palavras dela não tem muita palavra traduzida. O que mais tem no YouTube Aham. dela é palavra sem tradução. E aí um dia, ano passado, eu estava numa conferência de mulheres. E aí foi uma pastora, bam, 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 pregar. Aí eu sentei na primeira fileira para assistir. Eu era uma das preletoras, mas falei, nossa, eu quero assistir a fulana pregar. E eu quero contar para vocês aqui, para você, Gabriel, que quando a pastora fulana começou a pregar, ela começou a mesma história, com os mesmos exemplos, com a mesma piada, com a mesma coisa da palavra que eu tinha ouvido da Christine Kane. Tipo, ela usou o mesmo exemplo, a mesma referência bíblica. Eu acho que ela assistiu a palavra anotando e anotou tudo. E eu fiquei pensando assim, eu disse, olha, não tem problema nenhum, porque a palavra de Deus, a gente só tem uma Bíblia, ok? Mas eu não posso usar um exemplo de uma outra pessoa e dizer que fui eu. Eu não posso dizer assim, ai, porque a minha... Hã? Tipo um testemunho, tipo a pessoa estava dando testemunho como se fosse ela. Isso, Fala. exatamente. E aquilo me deixou tão triste, tão triste. E eu não tô falando isso para julgar a pessoa, porque cada um faz o que quiser, entendeu? Quem sou eu para julgar? Mas eu fiquei tão triste, eu falei, Deus, né? Tipo, por que que as pessoas... Ele falou assim, porque as pessoas não me ouvem mais. Então elas pegam alguém, elas copiam alguém que ouve. E não tem problema nenhum se a gente é novo na fé. Tu vai ter que, tipo, tu vai repetir palavras de outras pessoas, não tem problema nenhum. Mas assim, você plagiar, roubar, é igual, é pirataria, né? E Aham. tipo, e ainda se promover, ainda divulgar um vídeo e dizer, nossa, essa minha palavra eu arrasei. Tipo, Ó, porque pra você ainda ver antes disso, essa... a deixa, que tava. Quando eu falei para pegar o livro, eu lembrei disso. Aí você falou, deu certinho. Porque tem uma nota de rodapé aqui, que é uma citação do Jonathan Edwards, que ele vai falar assim, ó. O Espírito de Deus
pode produzir efeitos em muitas coisas com as quais não se relaciona. Assim, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas não a ponto de relacionar-se com as águas. Então, é aquela questão Uou, de pensar a respeito da gente, porque pode ser que a gente é usado por Deus, palavra de Deus falando coisas, só que ao mesmo tempo a gente nem se relaciona com Deus. E o problema é que pode exato. ser que aconteça muito isso, da pessoa pega uma pregação pronta, ou um texto pronto, finge que é dela, fica parecendo que ela tem um relacionamento com Deus quando não tem. E aí a pessoa procura para Isso, conversar, quando não a pessoa tem. não tem nada para oferecer, porque ela não E é relaciona com vazia, Deus. E aí é sabe? Então, fácil desse assim, jeito. e aí eu fico. É fácil desse jeito, entendeu? Aí, só que o que acontece? Aí, sabe o que que o Espírito Santo falou pra mim quando eu testifiquei isso? Ele falou: eu só tô te mostrando isso pra você não se iludir. Porque fama e tá bombando não quer dizer nada, porque se não tem relacionamento comigo, entendeu? Não tem problema que nem eu pegar e citar, ó, meu pastor falou isso, ou o Rodolfo falou aquilo, o Ficano falou isso, ou tipo, ah, alguém falou, nem sei como, e ter aquilo. Mas você pegar e plagiar, tipo, Ctrl+C e Ctrl+V e dizer que é seu, tipo assim, fingir uma intimidade com o Espírito Santo que você não tem, é grave. Só que Eu mais acho que cedo ou aquela mais palavra, tarde. é, Hum? aquela palavra fala nem para aquele que diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, e aquela que fala que muitos vão pregar em Isso. meu Aí, nome, fazer muito em meu nome. É isso. isso, exatamente. Mas aquela coisa, por isso que Jesus falou: não se gloriem porque os demônios submetem. Não se gloriem porque as pessoas são curadas. Não se gloriem porque vocês têm muitos seguidores ou as pessoas estão sendo alcançadas por causa da pregação de vocês. Mas se gloriem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então é aquela coisa, Aham. tipo, Jesus falou: vão dizer que fizeram um monte de coisa no meu nome, mas eu vou dizer, não te conheço. Ou seja, teu nome não está escrito, teu nome não está na lista. Não está escrito no nome da vida, no livro da vida. O que a gente tem que saber é se o nosso nome está na lista, escrito na palma da mão do Senhor, se ele te conhece pelo nome. Ou se ele vai dizer, não, tipo, Jesus eu sei quem é, Paulo também, mas tu, Aham. né? Tipo, Pedro eu E essa, conheço. Paulo também. e pensa o quanto que é triste isso. Deus que é conhecedor de todas as coisas falar que não conhece. Cara, Deus conhece tudo, Né? conhece por um. Cada fio de cabelo, Deus vira e fala assim, não te conheço. Às vezes as É. pessoas pegam muito naquelas questões de inferno e ficam imaginando o fogo queimando, chicotada. Mas a É, ausência de Deus lá é muito isso que eu pior, fico porque, pensando. Pra mim, o pior de tudo, pior do que queimar no inferno, é ter a porta do céu fechada na sua cara. Tipo assim, opa, desculpa, não te conheço. Tipo, sabe, eu gosto quer de dizer falar então no. que eu vivi esse tempo todo achando que eu tava te servindo e não tava. Quer dizer que Aham. esse tempo todo que eu tava fazendo a tua obra não era a tua obra, era o quê então? A gente precisa E se é triste, analisar, gente. eu gosto de falar assim, eu acho que no inferno vai ter tipo uma porta, que é tipo assim, a porta dava para o céu e a aflição, o sofrimento maior da gente é saber que essa porta não vai abrir nunca e estava perto e ela vai estar trancada lá. Pois é, Porque, é aquela. É por isso que a gente precisa se analisar. A gente pode achar que engana, a gente pode enganar pessoas, a gente pode botar o filtro que quiser, a máscara que quiser, plagiar a pregação quando quiser, copiar Ctrl+C, Ctrl+V texto dos outros, mas aquele que nos conhece por dentro, esse a gente nunca vai enganar. Esse Deus, a Bíblia fala em Gálatas, não vos enganeis, porque a Deus não se engana. Tudo é tudo. Quando a Bíblia fala tudo, é tudo. Tudo que o homem plantar, assim ele também vai colher. Tudo. Nessa vida e na vindoura. Jesus falou: ninguém que tenha deixado casa, pai, tio, mãe, filho, filha, por amor de mim, não há de receber 100 vezes mais nessa vida e na vindoura. Tudo que a gente abre mão por causa do Senhor, a gente vai receber mais. Nessa vida, não é só para quando a gente morrer, ou na eternidade, ou na glória, né? Então, por isso eu falo, vale a pena você ter que a sua verdade, vamos supor que você conheça só 5% da Bíblia, mas aquele 5% da Bíblia que você conhece, você vive,
é melhor do que conhecer 90% e não viver nada. Não vê nada. É melhor o pouco do justo do que o muito do ímpio. É melhor um prato de salada com amor do que uma picanha com ódio. É melhor o pouco do justo vale muito mais do que o muito do ímpio. E o que eu quero dizer é que às vezes o que a gente considera pouco, às vezes é muito mais. Porque ser próspero não é ter muito. Ser próspero é não ter falta. Às vezes a gente acha que a prosperidade é tu ter, ai, um monte. Não, ser próspero é você não ter falta de nada, é sobrar. Mas sobrar, né? Tipo assim, ó, é aquela coisa que nem eu tenho essas pulseiras, ok? Eu tenho bastante pulseiras. Tipo, não significa que para ser próspera, eu tenho que ter uma caixa de pulseira. Não, eu tenho essas aqui. Se eu quiser, eu ainda posso dar essa aqui para você, essa aqui para uma outra pessoa, essa aqui para outra, e eu ainda tenho. Ou seja, eu dei duas para cá e ainda sobrou. Isso é ser próspero. É a sua vida poder tocar outras. Não é ter um estoque para você dizer, nossa, olha só quantas pulseiras que eu tenho. Não, eu posso pegar e distribuir. Deus vai prosperar pessoas que elas vão querer tocar a vida de outras. Por isso que Jesus usou aquele exemplo da parábola dos talentos. Aquele que tem será acrescentado, e aquele que não tem, até o que tem será tirado. Ou seja, aquele que está multiplicando o que Deus está dando, Deus vai continuar dando. Né? E eu oro pela sua vida, que a prosperidade entre na sua vida. E prosperidade não é ter um monte. Prosperidade do reino é você ser feliz com aquilo que você tem. Prosperidade no reino é você ter a ponto de você poder semear na vida de alguém. É você ter aquele que tem 2 pães, dê um. Aquele que tem 2 livros, dê um, reparte com o outro. Aquele que tem 2 capas, reparte uma com o irmão. E Jesus não estava falando aquele que tiver 20, dá uma. Está falando para a gente dividir o que a gente tem. E sabe o quê? Quem divide o que tem, nunca vai ter falta de nada. Quem sabe dividir o pouco que tem, Deus coloca no muito. Eu uma vez, acho que foi tipo 2008, eu fui numa pastoral de rua, a gente tinha umas bolachas e café, aí a gente achou um morador de rua, e aí a gente conversa e tudo, e aí eu não esqueço, porque eu tava com acho que 6 bolachas, e aí eu dei as 6 para ele, aí ele dividiu um montinho com 3, outro montinho com 3. Aí eu sabendo mais ou menos o esquema, pensei assim, aí eu perguntei, tem quanto tempo você não come? Ele falou assim, tem uns 2 dias que eu não como. Aí eu falei assim, e por que o senhor está guardando as bolachas? Porque eu pensei que ele ia falar o quê? Para comer depois, que eu não sei se eu vou ter. Aí ele falou assim, é porque um amigo meu saiu, e aí eu tô guardando o que é dele. Bah. Você vê? 6 bolachas. Ele dividiu. Eu pensei que ele ia guardar para outro dia, porque eu pensei, nossa, velho. Eu Isso, pensei para outro dia, né? Aí ele falou que guardou para dele. A bateria tá um fiozinho, mas ainda dá pra gente terminar a live. É aquela coisa, às vezes a gente pensa que ser próspero é ter uma super abundância de coisas. E não, Deus prosperar é você ter, tipo assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe? É cada dia você viver sem falta. Né? Isso é uma vida abundante. Sabe? E outra, às vezes a gente pensa sempre que prosperidade é só coisas materiais. E eu quero falar para vocês aqui nessa noite que prosperidade também são coisas que dinheiro não compra, tipo como a tua alegria, a saúde, a paz. Ser próspero é você ter abundância de paz. Ser próspero é você ser uma pessoa alegre, apesar das circunstâncias. Ser próspero é você ser uma pessoa positiva, que incentiva outras. Ser próspero é você ser uma pessoa agradável, sabe? Uma pessoa que tem um abraço para dar. Como Pedro, João e Tiago na porta do templo. Era João e Pedro? Não sei quem é que era na porta do templo em Atos 2. Espera aí. Atos 3. Que é aquela coisa, não, nem prata nem ouro eu não tenho, mas que eu tenho que a gente... Espera aí. Eu vou olhar aqui para não falar asneira, né?
eu tava lendo essa Isso. parte aí, porque eu tava É falando. Pedro e João. É Atos 3. Pedro e João. Eles estavam indo para a igreja, eles estavam indo para o templo e tinha um mendigo na porta e ele pediu uma esmola. E eles falaram assim: olha, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem uma coisa. Levanta alguém. Sabe, às vezes tudo que a pessoa precisa é um abraço teu. Agora a gente não tá podendo abraçar, né? Mas enfim, tipo, um sorriso Aham, que seja, um abraço com os olhos, porque a gente pode abraçar as pessoas com os nossos olhos, com olhos de amor, não de julgamento, com olhos de amor, não de acusação. Respeitar a opinião das pessoas, respeitar o espaço das pessoas. Não sair dando opinião para todo mundo, querendo evangelizar todo mundo, sendo que a gente precisa evangelizar com a nossa vida. Tem muita gente que tem um discurso muito bonito, mas na hora que você vai mostrar Jesus com a sua própria vida, deixa a desejar, aham. né? Essa é bem isso. Acho que quando você fala da prosperidade, eu fico lembrando dos amigos, que para mim é das coisas que traz mais prosperidade na vida da gente. Hoje é dia do amigo. E aí fiquei lembrando dessa questão da amizade, Ai, porque esse tem dia do gente que amigo. é, eu acho que é um dos meios onde Deus mais faz na vida da gente. É verdade. Deus levanta pessoas, às vezes você conhece alguém, tipo, e dá aquela conexão imediata no espírito, e tem pessoas que você conhece há 5, 10, 20 anos, que você não tem mais nada em comum. E Aham, Jesus falou assim: a ninguém conhecer segundo a carne, mas segundo o espírito. Sabe? Porque às vezes a gente fica conhecendo as pessoas só, tipo, ah, se tu me ligar, se tu for legal, eu sou legal. Se tu me mandar mensagem, eu te mando. Se tu me seguir, eu te sigo, né? ah, Aquela troca, sempre aquela troca. E na verdade, tipo, a amizade no espírito, ela é de graça. Às vezes você conecta com pessoas que você fala assim, nossa, onde é que você estava a minha vida inteira que a gente não era amigo? Então, que aham. hoje em dia do amigo é um bom dia para você mandar mensagem para pessoas que realmente importam. Valorize as pessoas que te amam, valorize as pessoas que falam a verdade para você, valorize quem te corrige, valorize pessoas que Deus coloca na tua vida para te exortar. Porque às vezes aquela pessoa que só passa a mãozinha em você, ela não tá nem aí em você. Quem é um amigo fala, ó, tá com feijão no dente. Olha, Uhum. ele não quer nada com você. Tipo, olha, acorda, você está sendo enganada. E às vezes a gente quer um tapinha falando assim, não, vai ficar tudo bem. E às vezes não, a gente tem que falar, vai doer, tá doendo e guess what? Vai doer mais um pouco, mas espera que vai passar, né? Às vezes a gente não quer que doa, a gente não quer que sofra e tipo assim, Jesus aprendeu pelo sofrimento que passou, né? Tipo assim, Jesus, a Bíblia diz que se nem o próprio filho poupou, hello, gente, tá faltando a gente ler a Bíblia. Se Deus não aliviou nem pro filho. Então, assim, tem coisas que a gente tem que passar, né? Tem coisas, a cruz é para todo mundo, sabe? Eu acho que tem sido pouco pregada isso, a parte da gente morrer pra gente mesmo, sabe? E amar Deus mais do que a nossa própria vida. Não ser amantes de si mesmo, mas amar a si mesmo e amar o próximo, mas mais do que tudo, é amar a Deus sobre todas as coisas. Sem esses Porque a mandamentos, gente Jesus falou que desses dois mandamentos procedem toda a lei e os profetas. Ou seja, tem muito pra gente pedalar. umas coisas que é básica e a gente é falho, né? Nessa questão de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. É uma das coisas que eu tenho que falar sempre, principalmente nessa questão de relacionamento aí, que eu sempre falo. E Deus mandou amar o próximo como a si mesmo. Se tu ama mais o próximo que a si mesmo, tu tá pecando. Que aí tu tá Isso fazendo já ele tá, um. já tá invertido. É, Exatamente, porque é aquela coisa, a gente precisa se amar, né? Porque ninguém vai compartilhar o que não tem, né? Então, assim, o amor aham, próprio, eu sempre falo isso, o amor próprio vem antes do amor ao próximo. Porque se eu não me amar, como é que eu vou amar?
né? E assim, me colocar no lugar das pessoas, a gente, tipo assim, se fosse eu gostaria que fizessem isso por mim, né? Então, quando você se ama, você fala assim, nossa, se fosse eu gostaria que alguém me falasse a verdade. Se fosse eu gostaria. Ai, vamos tirar um print, tá quase acabando a live, vai acabar a qualquer momento. Que horas você entrou, Gabi? Deixa Nem eu sei arrumar quanto meu tempo que cabelo. deu já. Vamos tirar um print. Galera, tira um Você vai print e tirar marca aí? nós. Aí ela travou. Esse print dela deu errado, porque ela tá travada ali agora. Destravou. Não, mas sabe o que foi? É por causa da minha bateria. Apareceu o negócio da bateria. Tá, vou tirar a print. Deu. Agora deu. Agora deu. Desculpa, gente. Foi mal. Mas, ó, é bom demais falar com você. Eu tenho uma coisa que eu também gosto de falar, que é a gente precisa de gente que constrange a gente na busca da gente por Deus, para a gente ficar meio assim, cara, eu não estou buscando direito. E acho que a gente tem que estar envolvido com outras pessoas e A ouvir gente testemunho de precisa, outras precisa pessoas. exortai-vos uns aos outros em amor, né? Tipo assim, admoestai-vos uns aos outros, ou seja, chacoalha o outro, tipo, ei, acorda. Eu preciso, tipo assim, eu amo seguir a tua página por causa disso, porque eu falo, meu, o que é que o Gabriel vai postar hoje? Onde é que eu vou apanhar hoje, né? Em qual área que eu vou tomar um? Ou é de Então, Spurgeon, ou é do eu C.S. Lewis, é a galera old school. e esses tempos o povo caiu me brigando comigo. Eu ia mandar mensagem para você para te contar. Que ele teve uma Ah, postagem, não sei se você já viu, que fala assim, ó, casamento é para homens, não para meninos. Meninos que se uhum, casam não se tornam homens, destroem mulheres. Beleza. Eu sempre uhum. postei essa frase. Só que aí o povo fala assim, vice-versa, mulher também. Aí, um dia eu falei, vou postar para as mulheres. Postei. A Ai, postagem para os homens, um dia tinha 100 comentários. A do outro dia, que era para as mulheres, a mesma frase, 1.600 mensagens. Eu era machista, a página era uma porcaria, eu perdi quase 2.000 seguidores. E aí eu estava perdendo seguidor. Aí eu me perguntei assim: será que eu apago? Acho que Jesus falou assim: apaga que eu te demito. Na hora eu pensei: Jesus falou, se você apagar, eu te demito, eu não preciso mais de você. Aí eu falei assim: ô, eu não tô aqui por causa de seguidor, então eu vou deixar perder, porque se eu apagar, eu vou falar o que para Deus, que não tem mentira nenhuma mas sabe nisso o aí. quê? É porque, tipo assim, as mulheres. Mas sabe o que acontece? As mulheres, às vezes, elas casam com aquela mentalidade da menininha que do príncipe encantado. E elas mesmas acabam destruindo o casamento, entendeu? É fácil. Eu aconselho muita mulher. E eu sei que mulher não é fácil, entendeu? A gente não é fácil, eu me incluo nisso. Porque às vezes a gente quer que, tipo assim, que seja tudo a nosso respeito. Sendo que, tipo assim, o casamento é uma via de mão dupla. Um relacionamento, uma via de mão dupla. Por isso que eu postei esses dias, né? Marido feliz, mulher feliz. Eu falei, minha filha, deixa o cara ser feliz. Porque as mulheres parecem que têm inveja dos caras, porque os caras jogam bola, porque os caras vão surfar, porque os caras são felizes. Tipo, arranja um hobby você. Tipo, eu tenho um marido melhor quando ele volta para casa depois de surfar. Porque eu entendi que eu preciso querer para ele o que eu gostaria que ele quisesse para mim. Eu não posso cobrar que ele me abençoe se eu não abençoo ele. Mas é aquela coisa, aí Aham. depois a gente é machista, né? Tu acha que as Ó, mulheres já não me chamaram de machista? Ai, Alexandra, você é muito machista. Eu falei, não, eu não sou machista. É que os homens também, vocês querem direitos iguais, eles também têm direito de ser felizes. Porque parece que os homens têm que fazer as mulheres felizes, mas as mulheres fazer os caras felizes que é bom nada, né? É a mulher gueteira. Por que vai sair? Por que vai nossa. fazer? Por que não sei o que lá? Porque você não lavou? Porque você não fez? Porque a toalha é molhada? Porque você fez isso? Porque você fez aquilo? Porque você não pode? Porque curtiu a frase da fulana? Porque curtiu a foto da outra? Me dá teu celular que eu quero ver. As mulheres tudo grudado no celular do cara. Nem casou já é assim. Eu falo pros caras. Se nem casou já tá assim, ó. Nem casou já tá louca. Foge, porque só pior. Tipo um negócio que a gente tem que falar é assim: quando casar, não melhora. Porque o povo fala assim: não, vai Não. casar,
Não, não. E aliás, assim, ó, melhora depois. No começo piora. Parece que no primeiro ano tudo piora. E piora por quê? Piora que você tá dividindo o mesmo teto com a pessoa, tá dividindo a mesma cama, né? Então, tipo assim, não tem pra onde fugir, né? Então, Aham. mas assim, é bom que o relacionamento melhora se você deixa os primeiros meses te lixar, né? É uma lixa. Então, assim, É, mas é que o Rodolfo fala, né? Se o cara tá te aprisionando com uma corda no namoro, ele vai botar uma corrente no casamento. Porque, tipo assim, se já é chata no namoro, piora quando casou. Porque aí a pessoa fala assim: quando você casou comigo, você já sabia que eu era assim. ah, Quando você casou comigo, você já sabia que eu não sei o que lá. Eu já fiz triste. isso. Você já casou sabendo que eu era assim. Ele, não, você tá querendo me enlouquecer, quando eu falava. Isso é um plano pra me enlouquecer. Ele dizia, você tá querendo me enlouquecer. E eu falava, tô mesmo! Quem vai enlouquecer é sua avó! Mas isso, graças a Deus, já faz bastante tempo. Eu aprendi que, tipo, o primeiro a se arrepender e pedir perdão é o que ganha. Quem ganha não é quem tá certo, quem ganha é quem se arrepende primeiro. Fica a dica pros casais. As E mulheres sempre fica. querem estar certa, né? Eu É, acho que a gente tem que se despedir, porque senão nós vamos ser cortados a qualquer momento. Gabriel, é sempre bom estar com você. Obrigado, porque você me ai, abençoa demais. Você me abençoa demais. Obrigado que eu posso te chamar aqui. A gente pode ter esse tempo junto numa conversa tão livre, tão aberta, sem religião e de vida real, né? E é isso que eu gosto. Eu gosto, tipo assim, de seguir você e ver suas postagens e ter esse tempo com você, mesmo que seja aqui no meio da live, porque eu sei que você é uma pessoa, gente como a gente, de verdade. E eu tenho certeza que Jesus está muito orgulhoso de você. Viu, meu irmão? ah, Deus te abençoe e é um prato, continue te usando. é das coisas boas da vida, é tipo esse encontro aí, é só Deus que faz. É É Deus que Deus faz, mostrando né? É Deus, as é coisas. Deus que conecta pessoas que pensam parecido, que conecta propósito, que tá nesse mesmo barco, para que o reino de Deus seja expandido e o nome de Jesus glorificado. Que você continue glorificando a Deus com a sua vida, abençoa a tua Amém. casa, a tua família e que você continue sendo esse instrumento. E você que está nos assistindo, que você seja uma pessoa de verdade, amém? Que você busque, que você leia, que você seja, tipo assim, você seja mais verdadeiro com você mesmo e com os outros. Amém, gente? Amei participar aqui. Amém. C.S. Lewis Até a Brasil, eu amo próxima. vocês. Amém. Até a Até a próxima. próxima. Várias Amém. próximas. Mês que vem vamos marcar outra. Vamos, Fechou. primeira semana de agosto a gente já podemos marcar. Tá bom? Ótimo. Beleza. Aí vocês podem sugerir aqui assuntos para nossa próxima live. Deixa aí na sugestão, nos comentários. E Deus abençoe Beleza. vocês. Boa semana para nós. Paz. Amém. Fica com Deus, todo mundo. Tchau. Deus abençoe. Até a próxima. Amém.